Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Luciano Oliveira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, o CAU Saúde do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos falar sobre o direito à saúde na visão dos tribunais e as principais atualidades sobre o assunto. A judicialização da saúde é um fenômeno que se intensificou nos anos 2000 e que atualmente ainda ocupa bastante a agenda do Poder Judiciário. Para alguns, a ação judicial é a tábua de salvação para a garantia do direito à saúde. Para os gestores, não raramente, há uma indevida intromissão do Poder Judiciário nas suas competências. Para falar sobre o assunto, o nosso convidado é o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, superintendente da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, desembargador Renato Dresch. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, desembargador. Seja bem-vindo, doutor Renato, um prazer te receber aqui. Obrigado, Cris. Obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui participando desse evento de extrema importância para o sistema de justiça. Doutor Renato, eu tenho o prazer já de te conhecer há alguns anos, né? Participamos juntos lá da especialização em Direito Sanitário da Escola de Saúde Pública. O senhor é uma referência, né, no Direito Sanitário, principalmente aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas eu sei que o senhor começou a se dedicar mais ao estudo do direito à saúde quando o senhor atuou como juiz aqui em Belo Horizonte. Então, conta um pouquinho para nós sobre a sua carreira e quando que o senhor começou, como é que o senhor se interessou pelo direito sanitário, como que o senhor se enveredou por essa área? O fato é que nós, operadores do direito, fazemos concurso para a magistratura, Ministério Público, nós tornamos generalistas, aprendemos um pouco de tudo. Quando se assume uma área especializada, é necessário que estudemos. E eu, quando assumi a área de fazenda pública em Belo Horizonte, foi necessário que estudasse a demanda de saúde que estava crescendo. Assumi em 2005, não era tão elevada a quantidade de demandas, mas foi crescendo. Por isso, em 2008, dia 12 de junho, marcamos uma primeira reunião envolvendo magistrados, gestores do Estado de Minas Gerais e do município de Belo Horizonte. Então, foi uma das primeiras reuniões em que o sistema de justiça e o sistema de saúde se reuniu para discutir saúde, que eu estava preocupado em compreender como funcionava a saúde, que é muito simples, sentar em cima da Constituição Federal e tentar resolver os problemas, mas o sistema é extremamente complexo, então foi muito importante essa primeira iniciativa. A partir daquele momento, lógico, continuamos fazendo reuniões isoladas, periódicas, até que em 2010, o Supremo Tribunal Federal, através do CNJ, criou o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde. Eu participei dessa primeira reunião em novembro de 2010, em São Paulo, né, que iniciou o Fórum do Judiciário para a Saúde. Aí sim, eu coordenei o Comitê da Saúde por 9 anos, participei do Comitê Nacional por 7 anos também, e participando de todas as reuniões sobre a temática no Brasil inteiro. É uma temática muito ampla, né? O direito sanitário, assim, há várias vertentes, né, doutor Dresch? Eu falo que nós temos um cipoal legislativo aqui, normativo sobre a matéria, que é de difícil compreensão. Então, nós que somos do sistema de justiça, é necessário que a gente compreenda o quê? Compreenda a gestão e compreenda um pouco sobre a técnica médica. Não entender a técnica médica em si, mas ter o benefício da dúvida. Eu sei o suficiente para ter dúvida, para saber o que perguntar. E por um magistrado, isso é extremamente importante, que até para eu fazer uma perícia, para fazer perguntas ao perito, é necessário que eu saiba o mínimo, para que eu tenha o mínimo de dúvida. Então, não podemos ser ignorantes no nosso sistema de justiça quando tratamos de outras temáticas. O senhor entende que é legítimo o cidadão tentar o acesso à saúde via Poder Judiciário quando o direito dele não é atendido? Eu até nem gosto de usar a expressão cidadão, gosto de usar pessoa, que cidadão se ligaria à cidadania. Qualquer pessoa, absolutamente legítimo se a Constituição Federal reconhece a saúde como direito humano fundamental social, com direito de todos, dever do Estado, que deve garantir o acesso universal e igualitário dentro da diretriz de integralidade, isso tem que ser cumprido.
Toda vez que uma pessoa não tiver acesso, não tiver tratamento à saúde, ela deve sim procurar o Poder Judiciário. Por isso temos o sistema de justiça todo organizado para que todos tenham acesso à saúde, né? Que tenha de ações preventivas até as terapêuticas mais complexas que existem no país. Pois é, doutor Renato, como nós conversamos aqui, né, durante os anos 2000, a judicialização foi crescendo, né? E nós do sistema de justiça fomos tendo que aprender, né? O senhor contou da sua iniciativa, alguns colegas foram buscar cursos, e os gestores sempre reclamaram muito da forma como nós, sistema de justiça, atuávamos. Mas de alguns anos para cá, o senhor mencionou a iniciativa do CNJ, a jurisprudência também tem evoluído e tem buscado assim, propor alguns parâmetros, uma convivência entre essa garantia do cidadão, que eu concordo com o senhor, né, de acesso à justiça, buscar o seu direito, e por outro lado a proteção coletiva que os gestores buscam dar. Quais os principais avanços que o senhor enxerga aí na última década nessa evolução da jurisprudência sobre direito à saúde? Nós tínhamos uma pobreza jurisprudencial, sobretudo dos tribunais superiores. Os tribunais, os ministros não entendiam como funcionava o sistema de saúde. Aí começou a ter uma preocupação, sobretudo a partir de 2009, quando o Supremo Tribunal Federal marcou a audiência pública número 4, Sim. a STA 175. Aliás, até abrindo parênteses aqui, para mim a STA 175 não vale mais como jurisprudência, vale como precedente histórico, porque nós tivemos alteração em 2401, como o Brasil adota o sistema civil law, mudança legislativa, derruba a jurisprudência, né? Mas foi interessante, naquele momento, aquela jurisprudência foi um avanço importante de ter uma preocupação de saber o que acontece. Hoje o Supremo reconhece realmente que saúde é um direito humano fundamental social, reconhece também que é necessário que o acesso à saúde se dê através de evidências científicas e não buscar milagres. O Supremo também, e o STJ, entende que precisamos ter algum cuidado com o princípio da deferência. Deferência aos órgãos de regulação, para saber se há regulação. Então, aí está, como falamos um pouco antes, que precisamos saber um pouco de gestão, o que a gestão tem. E o gestor também tem que saber que ele deve trazer para nós, do sistema de justiça, informações do que existe na gestão dele. Por que negou? Por que não está negando acesso? Então, tudo isso. Então, os tribunais superiores também, outra preocupação que tiveram, pastor, entender o seguinte, que o acesso à saúde se deve dar de acordo com políticas sociais e econômicas. Ou seja, fora da política social e econômica instituída pelo gestor, ela passa a ter um caráter assistencial e não de direito social. Mas eu não posso dizer também, SUS é para pobre, não. SUS é para todas as pessoas dentro da política pública, fora dela, pessoa que não tiver condições de arcar com aquela despesa. Muitas vezes despesas altas. É o caso da Solgensma. 6 milhões de reais. Quem poderia pagar 6 milhões? Ele passa a ser pobre no sentido, na expressão jurídica do termo, e a incapacidade financeira nesse sentido. Então, nesse sentido, os tribunais criaram maior racionalidade para cuidar da saúde. Somos mais racionais e, sim, tudo para aqueles que precisam. Não é tudo para todos. Tudo dentro da evidência científica, dentro da boa técnica médica. Pois é, doutor Renato, uma dúvida, assim, porque eu acho que tem que ter um preparo técnico e científico de quem está julgando esse caso. E o senhor acha que há um preparo desses? O CNJ criou o ENATJUS. Aliás, o ENATJUS foi criado com base na experiência de Minas Gerais, que nós passamos a fazer notas técnicas em Minas Gerais, e as primeiras notas disponibilizadas ao CNJ fui eu, na verdade, que levei ao CNJ através de pendrive. Só fazendo um parênteses aqui para o nosso ouvinte, né? O ENATJUS é um banco, né, doutor Renato? Sim, é um banco de dados. Seguinte, ENATJUS, quando o juiz tem dúvida, quer saber sobre evidência, quer uma nota, ele solicita uma nota. Mas a partir da primeira nota, ela já fica arquivada nos arquivos do CNJ. E muitas vezes, aquela nota que realmente a nota técnica é personalizada, é para aquele paciente. Mas a situação tem muita similitude com outros pacientes. Se não tiver, pede outra nota. E ontem tivemos uma questão com o magistrado discutindo isso. Mas a nota técnica é pessoal. E eu vi notas técnicas diferentes sobre a mesma temática. Momento importante.
peça ao CNJ, peça ao Fórum Nacional da Saúde que emita um parecer técnico. A nota é pessoal, o parecer não. O parecer é genérico sobre a tecnologia que se envolve. Então é interessante. Então aí que o juiz pode se embasar em ter uma nota técnica, se a nota não resolver, peça um parecer técnico. Mas o parecer, lógico, é mais demorado, mais complexo. Então sempre que tiver uma temática que tem uma profunda divergência, solicite-se um parecer técnico que será elaborado através do Fórum da Saúde do CNJ. Eu vou voltar em dois pontos que o senhor antecipou numa pergunta anterior, numa resposta anterior, e eu acompanho os votos, né, do senhor lá no Tribunal de Justiça. O senhor destaca sempre 2 pontos, a deferência à decisão dos gestores, que o senhor já mencionou aqui, e a busca de evidências para a tomada de decisão, inclusive de nós, do sistema de justiça. Então, como que o senhor poderia explicar para o nosso ouvinte aqui a forma que eles vão conseguir operacionalizar esses 2 critérios, que eu concordo plenamente que são critérios extremamente importantes para a gente garantir integralidade segundo a necessidade, né? Que é isso que o senhor colocou muito bem. Exatamente. Até eu uso muito a deferência, que eu falo que a deferência se liga ao princípio da eficiência da administração pública. Quem gere a saúde é a administração. E o sistema de justiça não pode interferir diretamente se tiver política. Então, aí está o princípio da deferência. Primeiro, analisar se existe política. Se não existir, vamos ter uma outra solução. E na questão da boa técnica, eu sei que o Ministério Público, como Defensoria Pública, já faz uma análise prévia. Mas temos muitas demandas aventureiras. E o médico é premido também para escrever certas coisas. Lembremos do caso da fosfoetanolamina, pílula do câncer? Sim. Tinha mais de 400 evidências científicas que aquilo era eficaz para curar câncer, uma pílula do câncer chamada, e aquilo não tinha evidência nenhuma, está comprovada hoje. Precisamos do quê? Então, sempre que ajuizar uma demanda, que venha uma nota já explicando da evidência científica, apresentando pareceres técnicos respeitados que demonstrem da eficácia, eficiência, acurácia, efetividade e segurança daquele medicamento. Então tem que vir. E o gestor também. O gestor não pode vir simplesmente com uma defesa genérica. A defesa de qualquer gestor, ela tinha que vir acompanhada com uma nota técnica para demonstrar se há ou não há eficácia, qual produto que ele apresenta, qual não apresenta, por que não incorporou outro. Que a Lei 8080 é muito clara na incorporação de tecnologias que cabe à Conitec, nas incorporações. Então, ao menos temos critérios legais da Lei Orgânica da Saúde que define, precisamos sim, tudo com base na evidência científica. Então, isso decorre da lei. O Gilson Carvalho, né, o sanitarista que morreu há alguns anos, ele falava que a gente tem que ter a integralidade regulada e não a integralidade turbinada, né? Que é a integralidade de tudo, né? Exatamente, o Dr. Gilson Carvalho é uma pessoa extraordinária, também tive pouco contato, ele faleceu logo em seguida, mas ele foi médico, foi secretário da Saúde de São José dos Campos, cidade onde eu morei, tinha o melhor sistema de saúde do Brasil na ocasião que foi secretário da Saúde. Ele era muito preocupado. Realmente, então, isso é muito antigo, mas muitas vezes, naquela tentativa de salvar uma vida, não sei que estou matando outra também. A hora que eu tumultuo a gestão, eu crio caos. E o caos não ajuda ninguém. Nada. Acaba realmente eliminando, tirando a vida de algumas pessoas que poderiam ser salvas. Doutor Renato, nós recebemos aqui no nosso podcast o desembargador federal Edilson Vitorelli. E ele é bastante otimista em relação às ações estruturais. O senhor também é um entusiasta das ações estruturais na proteção do direito à saúde? Absolutamente. Eu acho que essa seria a solução. Eu acho que o Poder Judiciário deveria ser provocado apenas nessas demandas estruturantes, realmente, para termos um novo sistema, e naquelas outras apenas quando a política pública falhou. O Poder Judiciário não deveria atuar em ações individuais para tentar buscar tecnologias novas. Ela tem que ser incorporada. Eu sei que esse seria o mundo perfeito, seria o dever ser. O ser não é assim. Eu sei até também que o Poder Judiciário em si também não está muito preparado para essas demandas estruturantes. Nós não tivemos a formação nas nossas universidades de pensarmos nas demandas estruturantes, mas isso está surgindo agora. E poderíamos, qualquer situação que não está incorporada, demanda estruturante,
A individual teria que vir paralelamente e não ela exclusivamente. Ela sempre tem que estar acompanhada das duas demandas. Eu vou agora trazer um tema polêmico e intrincado, né? Mas eu sei que o senhor tem uma posição clara sobre esse assunto. Como é que o senhor enxerga, né, a divisão de competências dos entes federados quando se trata de demandas sobre saúde, né? Aquela questão da solidariedade. Como que o senhor enxerga o princípio da solidariedade em relação às demandas de saúde? O artigo 23 traz a solidariedade sistêmica. O artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal diz que é responsabilidade dos três para sentarem e implementarem políticas públicas. A própria Constituição Federal, no 30, inciso 7º, ela já fala quem é o prestador, o município. O artigo 198 não manda criar a rede. Como é que eu vou ter uma rede em que todos têm a mesma responsabilidade? Então eu acho que realmente, e a Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde, no artigo 19U, é muito claro em falar que a responsabilidade estará limitada à pactuação na comissão intergestores tripartite ou bipartite. Estou fora dela não. Se nós temos hoje também a resolução 1-CIT de 2021, que aliás mudou a resolução 1 de 2012, essa resolução trouxe mais uma repartição de competências. Nós temos também a portaria consolidada 6 de 2017 do Gabinete do Ministro, ela traz muito claro o que cabe a cada um fazer. Então eu não tenho dúvidas nenhuma. Eu sei que o Supremo Tribunal Federal, temos um tema novo decidido em liminar, do ministro tem a IAC 14 do STJ, acho que já está revogado pela decisão liminar, no tema, fugiu o número agora, 1234 exatamente, esse tema, mas o ministro Gilmar Mendes, ele fala que não posso declinar, mas ele não me disse como eu devo julgar. Para mim, a maior tranquilidade, eu não declino, nunca declinei, aliás, nunca declinei. Mas na hora de julgar o mérito, eu sempre olho de quem que é essa atribuição, de quem é essa competência. Então eu sempre julguei com tranquilidade. Se o juiz federal me declina um processo, eu o recebo. A hora do mérito eu vou dizer, não, isso não é do município, julgo improcedente. Maior tranquilidade. Às vezes tem uma preocupação grande em falar que o advogado não sabe, mas eu não posso entender que o advogado seja ignorante. Tem que saber também que se arroga de decidir aquela matéria. Eu sei que temos problemas. Eu até cheguei a comentar com a presidente do TRF6, a doutora Mônica, a desembargadora Mônica Cifuentes, de talvez fazer um termo de cooperação para envolver o Judiciário Estadual, o Ministério Público, a Defensoria Pública, em que pudesse atribuir competências, delegar competências. O Código de Processo Civil permite isso, de modo que naquela comarca em que não tem Defensoria Federal, o Defensor Estadual atue, não tem Ministério Público Federal, não tem Procuradoria da República, que o Ministério Público Estadual possa atuar. E a demanda entra no juiz estadual também, se não tiver vara federal, e vá para o Tribunal Federal em grau recursal. Então teria como resolver esse grande problema. Eu sei que o Ministério Público tem uma preocupação grande nisso, de desassistência e não ter amparo. Essa seria uma solução que nós precisamos encontrar. E ela pode ser negociada, eu acho que é fácil. Podemos resolver essa temática que existe. Mantenha a competência do Ministério Público de atuar internamente, estadual, tanto federal, e que vá para a Justiça Federal, se for o caso, se tiver interesse da União nessas demandas, né? Então, na sua visão, né, quando, falando aqui para os operadores do direito, né, quando se vai propor a demanda, eu tenho que, em primeiro lugar, olhar se tem uma política pública, né, a deferência que o senhor falou. Exatamente. E ver quem é o ente responsável segundo as pactuações que existem. Aquela responsabilidade, ela é responsabilidade ampla, sistêmica, por prover políticas públicas, né? É isso que o senhor está... Sim, a solidariedade sistêmica, para prover. No momento que os três, União, Estado e Município, proveram a política, definiram a responsabilidade, essa vai acabar sendo definida. Mas eu até não excluo subsidiariamente a responsabilidade da União e do Estado para ações não cumpridas pelo município. Que eles são subsidiariamente, eu digo o seguinte, existe uma solidariedade sistêmica. Havendo política pública, Estado e União passa a ser subsidiariamente responsável para que aquela política seja executada no município. É a extensão da garantia que o ministro Fachin fala, né? Exatamente, essa extensão da garantia. O inverso já entendo que não é possível. Eu entendo que eu não posso responsabilizar o município
para ação que seja responsabilidade do Estado da União. Eu estou invertendo. Embora nós temos realmente, a federação não teria hierarquia, mas de fato ela existe. Existe uma centralização de verbos da União, Estado e município, que é o último lugar. Então esse é o meu pensamento que eu tenho. Mas eu, quanto às decisões do Supremo, nunca me surpreendi, nunca tive preocupação de competência. Essa nunca me preocupou. Isso é condição da ação. Minha preocupação é o mérito. O que eu vou fazer no mérito para amparar? Então, já lógico, já dei medidas que depois passou competência para outro, mas tem que resolver um problema emergencial. Eu não posso ser... Eu falo que o juiz tem que tomar cuidado para não decidir com a função emocional da lei. Eu falo muito isso. A função social, sim. Mas eu não digo que o juiz deva ser insensível e perceber que há risco. Se há risco de morte, a ação deve ser imediata. Isso é uma garantia. Se eu falo da inafastabilidade da jurisdição, o juiz decide de imediato. Mesmo que a competência seja federal, o Código de Processo Civil já fala isso. Ele decide e declina. Tem que ser essa ideia. Então, esse cuidado que deve ter. Mas sempre aquele cuidado técnico, sim. Esse tem que ter para ver, porque nós não estamos aqui para definir milagres, né? E muitas pessoas, eu até entendo a pessoa querer um milagre para o filho, para o pai, para a mulher, para o irmão. Isso é uma coisa, mas isso é da pessoa. Mas eu sou Estado. Como Estado tem que agir dentro da função social, mas dentro da racionalidade do Poder Judiciário, dentro da racionalidade do poder do sistema de justiça. No episódio de hoje, então, falamos sobre o direito à saúde na visão dos tribunais, com as participações do segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, superintendente da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, desembargador Renato Dresch, do promotor de justiça Luciano Moreira e minha, Cristiane Antunha. O roteiro desse episódio é de Luciano Moreira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde do MPMG. Quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 9 de outubro, no Spotify. E você também pode escutar na Rádio MP. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.